O estudo nosso de hoje da mediunidade a sessão de número 17, dia 3 de outubro de 2024, exatamente no dia que se comemora 220 anos do nascimento de Allan Kardec, uma referência. E hoje nós estamos no capítulo 21, como avaliar se a reunião mediúnica está bem orientada. E onde é que a gente está vendo isso aí? A gente está buscando o estudo da mediunidade de Teresinha de Oliveira, e, e sempre a gente diz da onde que é a fonte é do livro Mediunidade e também do curso de mediunidade que está disposto no YouTube, em 34 vídeos. Então, esse material está perfeitamente assim, à disposição da gente poder estudar. Bom, então está aqui. Como avaliar se a reunião mediúnica está bem orientada? Isso aí está no capítulo 21 do livro que nós citamos. Então, aqui nós vamos ver do que se trata a reunião mediúnica. Então, ela dividiu em dois exemplos, a reunião A e a reunião B. A reunião A é como se deve proceder, e a reunião B é como não se deve proceder. Então, nessa tabelinha de comparações, ela dá orientação de como é que funciona uma reunião mediúnica. Primeiro, antes de qualquer coisa, vamos falar por que se faz uma reunião mediúnica. Então, tem muitos propósitos, tem diferentes propósitos. Se reúne basicamente para que haja um intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual. Basicamente isso. E quais são os recursos? São os médiums. E como a gente já estudou isso, a gente já falou, para que uma reunião mediúnica aconteça, tem que ter a vontade do espírito, tem que ter médium e tem que ter uma permissão superior. Então, nesse caso, as reuniões mediúnicas já estabelecidas. Então, se nós vamos iniciar uma reunião mediúnica, né, um projeto, vamos iniciar uma reunião mediúnica. Qual que é o propósito? Tem vários. A gente pode ter como propósito, por exemplo, uma reunião para que sejam produzidas cartas consoladoras, cartas de espíritos que vêm trazer notícias para as famílias que sentem a dor da distância e tudo. Então, vem, né? Então, esse é um propósito. Outra reunião, uma reunião de desobsessão, é quando sabidamente tem um espírito que está buscando uma vingança, né, para um encarnado, ou contra um encarnado. Então, é feita uma reunião onde é esclarecido, pelo menos esse é o propósito, uma reunião mediúnica para esclarecimento desse espírito, né? Para mostrar para ele, através do Evangelho, através do conhecimento de Kardec, que isso não é o correto. Mas correto em que sentido? Ele nunca vai ter de volta o que ele perdeu, ele nunca vai deixar de sofrer, ele vai continuar o sofrimento. Então a gente conversa com ele. Então esse é um outro motivo. Um outro motivo, por exemplo, é um trabalho dedicado a suicidas, espíritos suicidas, que estão sofrendo há muito tempo. Então, através do médium, é conversado com esse espírito, ele é tratado, ele é levado para hospitais espirituais. Então, esse é um outro propósito da reunião espírita. E assim vai, por muito. Então, tem muitas opções. Uma reunião de cura, por exemplo, né? Então, tem uma reunião dos médiuns, são médiuns de cura, e curam tanto espíritos como encarnados. Então, cada reunião tem um propósito. Então, é para isso que serve uma reunião mediúnica. Agora, tem que se saber como se trabalha. Por quê? Porque nós podemos fazer o bem assim, ajudando as pessoas dentro de uma disciplina. Mas também é possível até fazer o bem, mas num grupo totalmente indisciplinado, né? Então, a primeira coisa que a gente orienta, quando nós, não nós, mas Kardec orienta e todos os demais que seguiram Kardec, é que a reunião seja baseada no estudo de Allan Kardec, do Espiritismo, e no Evangelho de Jesus.
Porque o Evangelho de Jesus ele traz todo o sentimento, todo o amor, tudo aquilo que a gente tem para oferecer para os espíritos. E é a melhor coisa que nós podemos oferecer, né? Então, tem algumas regrinhas quando se trata de uma reunião mediúnica. Então, eu vou falando do grupo A, que é o grupo exemplar, né? E se precisar, eu pulo para falar do B também. Mas falando do A, a gente já vai entendendo, né? Então, a primeira coisa, local adequado para a atividade. Então, se a gente vai fazer uma reunião mediúnica, ela tem que ser reservada, né? Ela não pode ser, por exemplo, um local que durante o dia é um bar, por exemplo, né? Uma boate, né? E aí fecha, e aí começa uma reunião mediúnica. O ambiente não é o mais apropriado. Então tem que ser um ambiente apropriado. Pode fazer reunião numa casa? Pode, desde que essa casa esteja à altura, porque há exigências. O acompanhamento espiritual das pessoas que vivem naquela casa interferem na reunião. Se for um bom acompanhamento espiritual, é possível, né? Agora, e se a família está em pé de guerra o tempo todo, brigando, o ambiente é o pior possível, o palavreado, tudo, né? Então, não é um ambiente adequado. É melhor que não se faça aí uma reunião. Então, muitos locais, durante a pandemia, que não tinha, principalmente aqui nos Estados Unidos, onde a gente paga por hora, né? Os locais para a gente se reunir, então não tinha. Aí alguns grupos se reuniram na casa de alguém, mas uma casa que fosse idônea, que fosse realmente tranquila, né? Para que pudesse acontecer. Agora, um lugar bagunçado é melhor que não faça. Existem centros espíritas que não estão preparados à altura, então é melhor que nem lá faça reunião mediúnica, porque é uma bagunça, né? É intriga entre um e outro, sabe? Aquela briga, aquele não aceitação. Então, esse ambiente adequado tem que ser harmonioso, né? Então, o outro lado, né, que é a turma B, né, recinto impróprio e muita obscuridade. Até isso, né? Não só obscuridade espiritual, mas obscuridade assim de até o ambiente, que não seja salubre, porque nós estamos reunidos e, no mínimo, temos que ter um mínimo conforto, né? Então, aqui, por exemplo, nós temos uma casa estabelecida que é apropriada para isso. Quando não tem atividade mediúnica, atividade de estudos, reuniões, ela fica fechada. E ninguém. Ela segue como um hospital espiritual, ela segue como uma sala de aula espiritual, ela segue como uma sala de trabalhos espirituais. Trabalhos que eu digo assim, as pessoas serem designadas, ou ter a oportunidade de trabalhar alguma coisa, por exemplo, um aprendizado de medicina espiritual, um aprendizado de cursos sobre a própria mediunidade, o preparo, né? Então, é um lugar feito para isso. Não que é feito, mas está sendo utilizado para isso. Então, não é um lugar obscuro, um lugar assim que tenha outro tipo de atividade. Não, é isso. Então, nossa casa está designada para isso, está sendo trabalhado isso. E o respeito com que a gente chega, o palavreado, né? A postura nossa, tudo isso interfere positivamente. Como o contrário, né? Eu lembro que passei por várias casas e não tem assim uma tem várias casas que não tem o mesmo cuidado que a gente tem. Então, felizmente, eu aprendi, né, numa casa espírita como hoje vocês estão, era como eu estava nas outras casas espíritas. Então, a gente, essas, assim, bem adequadas mesmo para ser uma casa espírita. Porque o que eu aprendi, né, e como a gente tem trazido aqui informações, tudo, é o que vocês veem hoje, né? Exatamente. Não muda nada. Até o próprio lugar, o ambiente, não tem quadros, não tem imagens, não tem nada, né? É simples. Eu me lembro que a minha mãe evangélica, quando estava encarnada ainda, a gente estava passando bem em frente à casa espírita. E eu falei,
mãe, a senhora gostaria de conhecer a casa espírita? Ela ficou meio assim, não aceitou de primeira, mas acabou indo, acabou entrando. Quando ela viu, um monte de cadeira, uma parede onde se projetava coisas, né? Viu? E falou, nossa, não era assim que eu imaginava. Eu nem perguntei o que ela imaginava, né? Mas fiquei feliz que ela viu que não tinha nada demais, não tem nada assustador aqui. E tudo que se faz aqui não é nada assustador. É tudo dentro da mais perfeita harmonia, paz, tranquilidade. É isso. É assim que deve ser uma casa espírita, né? É assim que devem os trabalhos se desenvolverem, né? Agora, dirigente prático e instruído na doutrina espírita. Realmente, isso é muito importante. As pessoas que estiverem à frente, elas têm que ter um mínimo de conhecimento, não um mínimo, tem que ser o maior conhecimento possível e experiência, para que possa imprimir isso na casa. Tem um amigo, que eu até citei para vocês, né? Aquele que desencarnou e tal, né? E que depois voltou para casa, né? Ele fez palestras na casa espírita que ele tem, que era pequenininha, né? Aí depois a gente conseguiu construir, tudo ficou maior. Ele falou assim, falou, puxa, ficou grande a casa, né? Como que disse, surpreso, mas ele sabia, né? Ficou grande a casa. E realmente a gente foi melhor se acomodando. E ele contava umas histórias, eu adorava as histórias dele, né? E ele disse que uma vez ele estava numa reunião, ele foi dar uma palestra, né? Bem no interior, e aí ele vinha, né? Aí, depois da palestra, ele falou, olha, nós vamos ter, o dirigente falou, nós vamos ter uma reunião mediúnica, o senhor não gostaria de ficar e participar? Né? Claro, né? Fico sim. Aí, não, naquela época, assim, na mesa, né? Mesa, até brinco assim, que antigamente se chamava de mesa branca, né? Mas mesa branca porque tinha uma toalha branca. Nós, por exemplo, já tivemos mesa que tem uma mesa, a toalha era florida, então a gente podia falar um centro de mesa florida, né? Então, aí, esse aqui, o senhor pode sentar na cabeceira aqui e tal, deram um lugar especial para ele, né? Ele sentou ali. Aí, no meio da reunião, eles, de repente, o médium começou. Hum, tudo bem, né? Olha a pouco de novo. Né? Daí, o dirigente chegou e falou: vamos orar para que os vaqueiros do além levem a nossa irmã vaca para outros prados, né? Então, isso não é. Imagina se uma vaca ia se comunicar. Então, não tem jeito, tem coisa que é óbvia. Assim, então, é isso que ele fala: tem que ter alguém que realmente conduza de forma lógica, coerente, de acordo com a doutrina espírita. Se a gente for estudar Kardec, né, tem na revista espírita, tem um passarinho que se comunica, né? Mas não era um passarinho, era alguém se fazendo passar por. E choroso, porque, né, chorosa, porque os filhotes caíram do ninho, né? E aí veio o gato, comeu, tal, um negócio assim, né? Absurdo. Passarinho não se comunica, né? Passarinho não fala, passarinho é outro tipo de ser, né? Que nem é um espírito ainda. Então, a gente tem que tomar cuidado com as coisas que vêm. Esse mesmo amigo, ele contava que ele visitou num centro também muito do interior assim, né? Aí tinha uma sala fechada, uma prateleira cheia de garrafas com rolha, garrafa vazia, mas tudo com rolha. E daí explicaram para ele que aquilo lá eram aqueles espíritos que não tinham doutrinação, não dava para conversar, eram muito revoltados, então eles colocavam dentro da rolha e dentro da garrafa e fechava e tinha lá, né? Outro absurdo, até fiquei imaginando, se cai uma prateleira dessa, liberta todo aquele monte de espírito, como se isso fosse possível. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, com que tipo de mensagem nós estamos passando para as pessoas que vêm. É importante ser coerente sempre com a doutrina espírita, sempre com o evangelho. Então, tem que ter alguém, sempre que vem alguém, o que estamos sendo dirigidos por pela pessoa responsável pelo centro, que naquele momento, por exemplo, ela é a presidente, nós temos nossa presidente aqui, né? E ser coerente, vir falar de coisas que realmente
são coisas que têm um fundamento, que têm uma base, um alicerce, segundo Kardec, segundo o Evangelho. Então, passes, né? Tem grupos mediúnicos que as pessoas, para entrarem na sala, não, se entrar na sala, se reunir mediunicamente, tomam um passe. Não precisa, tá? Passe quando for necessário. Se durante o trabalho mediúnico a pessoa fala, olha, eu não estou me sentindo bem, posso tomar um passe? Alguém me daria um passe? E é dado o passe. Ou então está chegando e fala, olha, eu me preparei antes de entrar na sala, eu me preparei durante o dia inteiro, mas eu fiquei tão nervosa agora, quando parou o trânsito e tal, estava tão ruim, e eu preocupado em chegar no horário, tudo, eu me desestabilizei. Eu posso tomar um passe? Pode, você toma um passe. Agora, todo mundo toma passe, né? Às vezes um grupo é grande, 10, 15 pessoas, 20. Tem grupos enormes. A gente tem um grupo mediúnico aqui que são 6 pessoas. Em parte porque não tem tantos médios, né? Mas em parte porque funciona. Não precisa ter um grupo enorme. Então, tudo assim fica até mais familiar. As pessoas desenvolvem um senso de união, de respeito, né? Então, outra coisa, vestuário comum, simples e discreto nos dirigentes, médiums e demais participantes da equipe. Isso é importante. Eu vou falar uma coisa agora que eu me lembrei. O primeiro grupo que eu participei, que era um grupo de estudos, né, tinha uma moça que vinha com vestido, eu não sei como é que ela conseguia esconder alguma coisa aqui, né? Era um vestido, era uma saia tão curtinha, e ela sentava do meu lado, né? Eu jovem ainda, né? Não tinha, né? Então, era uma moça atraente. Quem disse que dava para se concentrar, né? Então, não tinha jeito. Então, é muito importante algumas, né? Algumas posturas. Aí a pessoa vem, uma pessoa vem sem, sei lá, sem camisa, né? Um homem. Então, tudo é uma questão assim de quando se trata de vestuário, né? Que mais? Então, é ter descrição, né? Conforme o ambiente exige. Ninguém vai numa igreja, por exemplo, vai de qualquer jeito, né? Eu sou do tempo ainda que foi liberado na igreja católica, a calça comprida para as mulheres. Olha que coisa. Hoje todas vão, né? Todo mundo, sem problema nenhum. Mas na minha época, durante um tempo, tinha que ir de vestido, né? Claro, tem alguns exageros, tudo, né? Que não deveria ter nos centros, mas um mínimo de discrição, então, a gente tem, né, ou tem que ter. Respeito ao horário previsto para a duração da reunião. As reuniões têm horário para iniciar e para acabar. Se nós temos compromissos antes e depois do trabalho, por que que os espíritos também não têm compromissos? Eles não são exclusividade nossa. Então, a gente marca horário aqui e tal, e evita ultrapassar o horário. Depois que terminou, a gente fica conversando um pouco, tal, mas é informalidade, né? Agora, antes e depois, né, tal, temos que ter um horário fixo. Então, se uma reunião mediúnica dura 1 hora, nós temos que respeitar. Senão os espíritos vão embora e largam a gente com quem tiver presente lá. E pode haver espíritos que, né, então, assim, não estão tão habilitados a ajudar na reunião. Então, a gente pega e estabelece horário, e aquele horário é respeitado. Eu tenho um amigo que ele falava que fechava a porta, né? Deu horário, fecha a porta, nem espírito entra mais, né? Isso que espírito atravessa a parede, né? Então, nem espírito entra mais, né? Brincadeira, tudo, mas era isso. Então, deu horário, fecha e pronto. Não tem como ser diferente. A gente tem que respeitar a agenda dos espíritos, a agenda dos participantes, porque tem muitos que saem daqui e ainda vão fazer algum outro tipo de trabalho, né? Sei lá, vão fazer
carro de aplicativo, vão fazer, enfim, ou tem um outro turno à noite, alguma coisa. Então, tem que ser respeitado. Ou mesmo dormir, né? Que também tem. A pontualidade na abertura dos trabalhos, que tem a ver com esse horário, né? Bom, do outro lado tem duração excessiva da reunião. Tem reunião que já não tem muito horário para começar, e muito menos para terminar, né? Então vai, fica 2 horas, fica 3 horas. Não é isso. Tem um horário determinado, né? Preleção doutrinária adequada ao tipo de reunião. Então, a gente pega e faz uma leitura de uma obra, uma leitura que esclareça, uma leitura de estudos, né? Ou mesmo uma mensagem. Isso vai nos ajudando para que a gente se esclareça cada vez mais. Porque a gente sempre fala que o estudo é importante. Não é um capricho, não é. É algo necessário. Porque tudo. Imagina, por exemplo, nós vamos fazer uma cirurgia. E aí a gente pega um médico meia-boca, porque esse médico, dado o estudo, nunca se aprimora, nada, ele sabe fazer o básico lá, né? O arroz com feijão. Será que a gente vai se sentir confortável na mão do médico que não se esclarece, não estuda, não se aprimora? Não. É a mesma coisa. Vamos fazer uma reunião que a gente saiba o que está acontecendo, que a gente vai ganhando experiência, aplicando o que a gente vai aprendendo. E aí a gente vai se melhorando a cada dia. Preces simples, oportunas, né? Por quê? Porque tem gente que faz prece de meia hora, não precisa, né? E fica falando, falando. Eu lembro daquele Amigos da Luz, né? Que são historinhas rápidas, né? De uns espíritas que fazem de maneira bem humorada, né? Se alguém procurar no YouTube, vai ver lá. Amigos da Luz. E aí estava a família fazendo o evangelho no lar. Chegou na hora de finalizar, então estava a esposa, o marido e os 2 filhos. Aí ela começa a falar, e começa a pedir benefício de um, de outro, e tal, né? Até que ela começa a exagerar, né? Começa a falar, pedimos pela mão, que a mão nos ajuda a exercer os trabalhos e tudo, né? E pelo polegar, pelo mindinho, né? Então eles estavam representando que uma prece tão detalhada, exagerada, não tem motivo para ser, né? Então, a gente pede para quem tem que pedir, agradece a quem tem que agradecer, e pronto, né? Então, tanto inicial como final, nada de exageros. Então, é essa a preocupação dela aqui, né? O ambiente disciplinado sem práticas exteriores. O que ela quer dizer com isso, né? Sem comunicações desordenadas de vários espíritos ao mesmo tempo. Bom, numa reunião séria, tranquila, mediúnica, um espírito de cada vez fala. E aí, o doutrinador, o dialogador, como queiram chamar, ele conversa com um de cada vez, né? Agora, se de repente 3, 4, 5 comunicações, fica a maior falação e ninguém entende nada, né? Então, o grupo está buscando assim vibrar em benefício da harmonia do grupo, do ambiente, das comunicações, né? Então, também é importante que ele saiba o que está acontecendo. Ele pode ouvir o que o espírito está falando, né? Porque não tem como ser diferente. Não dá para a gente se isolar totalmente. Então, sabendo do que ele está falando, a gente vibra com mais carinho, mais intensidade, em função do que ele está falando, sem julgamento, sem condenação, sem nada. Porque uma pessoa que chega lá para falar com a gente, e fala através do médium, é uma pessoa como nós, e tem que ser respeitada. A gente gostaria de ser respeitado, então a gente respeita também. Então, quando chega um espírito, a gente ouve o que ele está falando, procura orientar, procura esclarecer. Muitos deles nem sabem que desencarnaram, né? Que é um outro tipo de reunião, a reunião de esclarecimento, sabe? De receber ele e dizer.
né? Alguns a gente nem fala que desencarnou, porque vai complicar mais ainda. A gente percebe no diálogo que é melhor não falar. É melhor que ele seja levado depois de uma conversa, tudo, levado por um amigo espiritual, e lá, de algum jeito, ele fica sabendo que desencarnou. Então, se naquele momento não é o momento de falar para ele, é melhor então calar. Mas muitos a gente avisa, muitos precisam de algum remédio. Mas o espírito toma remédio? Sim, ele precisa sim, porque ele vive o mundo ainda daqui, o físico. Na cabeça dele, ele não morreu porque está falando, ele está se comunicando. Então a gente conversa com ele da maneira mais tranquila, mais respeitosa possível, para não chocar, inclusive, ele. Outro dia eu contei uma história aí, não sei se todos ouviram, vai, né? Tá até registrado aí, que um espírito veio e, e comentou que ele achava que tinha morrido. Mas para ele falar isso foi longe, né? E ele falou: olha, eu estou desconfiado, porque está tudo diferente. Então, eu, eu acho que eu morri. Aí eu falei para ele, eu falei, olha, se você tivesse morrido, eu seria maluco de estar falando de morto. Mas você não morreu. O que morreu foi seu corpo, mas você continua vivo, né? Aí depois ele vem assim, preocupado, fala, mas e agora? Né? O que vai acontecer? Né? Eu falei, agora vem o melhor. Falei, olha quem está chegando aí. Vê se você reconhece. Ele falou, nossa, é meu primo. Meu primo veio aqui. Pelo jeito ele se dava bem com o primo. Ele está aqui. Mas olha, eu peguei na alça do caixão dele, eu levei ele no cemitério, eu vi ser enterrado. Eu falei, mas o que enterraram foi o corpo dele. Aí ele falou assim, nossa, ele estava na cama tão magrinho, tão doente, né? Eu peguei e ele falou assim, e agora ele está tão bem, está tão viçoso, tá bonito, né? Falei, então, mais uma vez, o corpo é que estava doente, o corpo é que estava magrinho. Ele não, olha aí, esse é o seu primo, como ele realmente é, né? Eu falei, e outra, você viu como a morte fez bem para ele, né? Quando eu falei isso aí, ele começou a rir, né? Ele riu bastante, né? E saiu rindo. Então quebrou todo o gelo, porque é uma pessoa normal, como a gente, que conta uma piada e ri, né? A gente, né? A pessoa ri, faz uma brincadeira, ele ri, né? Então, desde que não seja ofensiva, claro, mas naquele momento foi embora rindo. Ele, o primo, rindo, né? Porque falar que a morte fez bem para alguém, para ele era motivo, justamente para quem estava desencarnado, né? Para quem. Então, ele seguiu o caminho dele. Então, esse é o trabalho, né, de reuniões mediúnicas, ajudar os espíritos ou ajudar os encarnados, quando tem um processo de perseguição, a gente consegue mudar a ideia do espírito, né, dessa perseguição, e aí o encarnado fica bem, o espírito segue a vida dele para cuidar da vida dele, pronto. Então é muito útil a reunião. Então, nada de comunicações desordenadas, nada de cantos extravagantes, velas, defumações, banhos de defesa, porque o espiritismo, ele não mistura com o sincretismo. Então, o sincretismo é outro tipo é uma religião que tem que ser respeitada e se utiliza disso. No caso do espiritismo, não há necessidade de nenhuma nada exterior, né? Porque com o que a gente faz é suficiente para a gente trabalhar e ter bons resultados. Que mais? Receituários de medicamentos, uma reunião mediúnica, que nós estamos trabalhando para espíritos, ajudando espíritos. Se a reunião é para dirigida para cura, para atendimento físico, médico, então aí sim, um espírito pode dar a receita, pode fazer uma receita, normalmente de uma homeopatia ou fitoterapia. Um remédio, tarja preta, por exemplo, é inconcebível. Não dá para ser assim, né? Porque isso quem faz é o médico.
Agora, num trabalho assim, dedicado à cura, pode ter espírito, pode ter o que é chamado de médium receitista, e aí ele dá a receita, né? Então, médico espiritual receita, mas normalmente é homeopatia e fitoterapia, né? Crianças na mesa de trabalho. Criança não pode estar presente até por um problema legal. Se não tiver acompanhado dos pais, menores não podem estar participando de estudos, né? Já trabalhos mediúnicos, nunca, porque a criança nem se formou ainda, nem está ainda como um adulto, né? Precisa ser. Então, não se pode ter, né? Participantes obrigados a alguma postura ou outra, olhos fechados, dar as mãos, né? Ficar com a mão espalmada, né? Não cruzar a perna, né? Conversando e locomovendo durante os trabalhos, dirigindo-se a espíritos manifestantes, sem autorização do dirigente. Eu lembro que tinha uma pessoa que ele não era educado mediunicamente. Ele era empírico, né? Ele aprendeu de um jeito, desenvolveu o aprendizado. De vez em quando ele saía de um lado e ia para o outro, né? Sem a aprovação do dirigente. Por quê? Porque o dirigente tem que manter a harmonia do ambiente. Então, todos têm que estar respeitando o ambiente e respeitando a orientação do dirigente. No meu caso, eu tenho uma dificuldade muito grande, porque quando eu me concentro ali numa conversa com o espírito, eu dedico toda a atenção, eu estou focado naquilo. Se alguém fala alguma coisa, eu já me perco e depois tem que um tempinho para retomar a conversa. Então, é uma concentração que eu estou ali, preocupado, atenção, ouvindo cada palavra, porque é um momento crucial na vida de alguém. Esse espírito pode mudar totalmente a vida dele, de acordo com o que a gente está falando com o espírito, de acordo com o resultado daquela conversa. E aí vem alguém e faz qualquer comentário, alguma coisa, quebra tudo. E se quebra a minha concentração, quebra de outros mais. Então, por isso essa preocupação que ela está falando aí. Porque é uma realidade. Nesse momento, não pode haver preocupação nenhuma com outras coisas que não são referentes àquela sala onde está ocorrendo a reunião mediúnica. Poxa, amanhã eu tenho que pagar uma conta, eu preciso pagar aquela conta. Não cabe, naquele momento, não podemos nos preocupar com outra coisa que não ali o que está acontecendo na sala. Ah, agora, qual que é o objetivo, né, que a gente falou? O trato com os espíritos visa socorrer e aperfeiçoar encarnados e desencarnados, sem nenhum interesse material e egoísta. Então é isso, realmente, um trabalho mediúnico não pode ter influência material, né? Tem pessoas que cobram por atuação mediúnica, tudo, seja real ou não, não tem problema, né? Não tem diferença, mas no nosso caso, nós optamos, no caso do Espiritismo, de não cobrar nada, não se cobra nada, né? Então, o que pode ter, mas isso por parte de todos os frequentadores, é ter uma ajuda de custo para manter o local onde a gente está, para manter a limpeza, para pagar a conta de luz, para pagar papel higiênico, para essas coisas. E é necessário um programa de caridade, né, como a gente tem aqui. Então, tem um custo por trás disso, mas aí fica cotizado entre os frequentadores. Não tem nada a ver com trabalho mediúnico, e frequentar os estudos, e nada. Então, tem que ter esse cuidado de que não é um negócio. Não tem alguém que ganha para vir aqui para falar com as pessoas. É tudo voluntário. E todos gastam. Todos. No mínimo, para vir para cá, tem o combustível. No mínimo. Outra coisa é o tempo, né? Podia estar fazendo outra coisa, até remunerada. Mas não, estamos aqui. Então, não tem nada de custo aí, né?
E, finalmente, avaliação criteriosa das manifestações obtidas. Então, nós temos sempre esse cuidado. Um pouquinho antes da gente, né, de chegar todo mundo, a gente estava conversando e já estava, falei de um caso de espíritos que mantêm assim, o perfil dele, né, porque são espíritos mais elevados, espíritos voltados para o bem, e não ligam de ser inquirido, de ser perguntado, mas é você, não, e por que isso, por que aquilo, e tal, e pergunta para compor o quadro, para saber se o espírito está falando realmente a coisa certa. Então ele se mantém e não liga de ser perguntado, né, de ser colocado à prova. Já os espíritos enganadores, eles perdem a compostura. Pergunta coisa para ele e tal, aí ele fica, não gosta não, né? E até eu estava falando de um exemplo, né, recente, que a gente estava conversando com o espírito, e de repente ele não sustentou o que ele estava falando, e tudo, e ficou bravo, porque ele se achou que estava sendo assim, eu tinha envergonhado ele perante os outros, né? Mas é um trabalho nosso, nós precisamos saber, precisamos analisar que tipo de comunicação. Então, tudo tem que ter realmente um propósito e tem que ser muito, é, assim, bem conduzida as reuniões e não aceitar qualquer tipo de comunicação, porque tem espíritos que se fazem passar por alguém, alguém até importante, né? Alguém conhecido, uma personagem espírita ou não, histórico, que seja, e vem falar que é ele. Não é assim. E o próprio médium, ele percebe se está sendo enganado ou não, desde que ele esteja agindo de forma criteriosa, desde que tenha isso que nós falamos do estudo, de procurar saber que na escala espírita tem todos os tipos de espírito, tem 10 categorias de espíritos ali, que, claro, então, assim, são todas, porque a humanidade é muito diversa, mas pelo menos o grosso ali, a gente sabe que tem espírito de todo tipo ali. Como nós aqui, como no encarnado aqui, tem todo tipo, porque os espíritos nada mais são do que pessoas sem carne, que não têm um corpo físico, são iguais a gente. Então, era esse o nosso trabalho hoje, né? Só para confirmar aqui, só para fazer o contraponto do grupo A e o grupo B aqui, né? Que os que não têm os cuidados devidos, né? Não fazem nenhuma análise, aceita qualquer tipo de comunicação. Então, a gente fica aí a nossa orientação para que como é que deve ser um trabalho mediúnico. Esse era o capítulo de hoje. Então, finalizamos aqui e, claro, como sempre, agradecemos a atenção e nos vemos no próximo episódio, né? Próximo capítulo. Obrigado.